Galera, boa tarde, aqui é o professor Felipe e hoje eu quero conversar com vocês muito rapidamente sobre o livro que eu acabei de ler, Jacobinos Negros, do Cyril Lionel Robert James, né? Mas aqui no livro tá abreviado, né? Os primeiros nomes só aparece o último nome dele, que é o James. E o livro é os Jacobinos Negros, de Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos. Já de antemão peço desculpas pelo meu francês ao pronunciar alguns nomes aqui, como o do próprio Toussaint, não sei se assim se pronuncia. No entanto, a intenção é a melhor das possíveis. Esse livro que eu tenho é uma edição de 2010, publicada pela Boitempo. No entanto, aqui já vai o primeiro destaque, a primeira informação significativa, é que ao ler o livro do James, a gente precisa ter a consciência de que é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1938. E isso já nos dá isso nos chama a atenção por duas questões. Primeiro, quando a gente ler o livro, realizar a leitura, a gente ter em mente que é um livro que já tem algumas questões datadas, e isso é perceptível, por exemplo, nas próprias terminologias que o autor vai utilizar ao longo do livro, como Índias Ocidentais, que são terminologias que hoje em dia não estão tanto em uso, até por uma questão de atualização dos conceitos. Ao mesmo tempo, chama a atenção, esse livro é um livro realmente, para 1938, ele é fora da curva. Por quê? O James, ele nasceu em Trinidad e Tobago, e acaba tendo uma relação forte com a Inglaterra. E em um livro que fala sobre a Revolução Haitiana em 1938 é muita coisa. Um livro que olha para esse movimento, esse processo de independência, que é conhecido muitas das vezes por apenas um dos seus aspectos, que teria sido que é a violência dos negros da Ilha de São Domingos contra a população branca. E ele traz uma outra perspectiva, um outro olhar, isso em 1938. O James, obviamente, ele é enganjado nessas questões, porque ele tem Trinidad e Tobago tem uma relação de alguma maneira, e a história do próprio James evidencia isso. Então, sim, há esse aspecto pessoal que favorece essa escrita. Ainda assim, há de se ressaltar que para 1938, um livro que olha de uma forma positiva para esse movimento é algo significativo. Ao mesmo tempo, também, e aí já adentrando, né, a análise do livro, o James ele vai olhar para o processo de dependência, para a Revolução de São Domingos, a Revolução do Haiti, sob o prisma do marxismo. Então a gente vai ver em vários momentos ele utilizando de textos marxistas para analisar, para olhar o processo de independência haitiano, que vai de 1792 até 1804, né? Na verdade 1791 a 1804. O James tem esse viés marxista muito forte, e isso também de alguma maneira é significativo porque talvez em 1938 isso ajude o James a ter um olhar periférico e positivo de movimentos dessa natureza, como foi a Revolução do Haiti, que, como eu disse, até hoje, muitas das vezes em salas de aulas de educação básica, se enfatiza o aspecto da violência, e não o processo, e não o desenvolvimento, e não o quanto a sociedade de São Domingos ela tinha um caráter civilizatório, uma forte herança africana, né? A africanidade estava presente, mas ao mesmo tempo havia um senso civilizatório da própria França, como não poderia deixar de ser, já que São Domingos era uma colônia da França. O James aqui nesse livro ele tem 13 capítulos, essa versão aqui tem 13 capítulos, e tem um apêndice que se chama de Toussaint Louverture a Fidel Castro, aonde o autor se o texto original foi escrito em 1938, esse apêndice ele é escrito por volta de 1965, 1966. Então, ele ainda tem esse apêndice que é muito interessante, e eu falo dele um pouquinho mais para o final. O livro, ele é historiograficamente, como eu já disse, primeiro ponto,
é um livro escrito sobre a ótica do marxismo, então a análise do autor vai se enviesar por esse caminho em diferentes momentos, ao ponto do James dizer que a principal questão que havia em São Domingos, não ainda que nós tivéssemos grupamentos o grupo representado pelos brancos, pelos mulatos e pelos negros, ele vai dizer que, na verdade, a grande questão, o grande mote que leva à revolução não é necessariamente a questão racial, mas sim a questão de classe. E aí ele vai dizer isso, e isso já entra logo basicamente no primeiro capítulo, quando ele dá destaque à crueldade da escravidão. E aí ele vai dizer que isso vai criar sentimentos, vai criar uma revolta e em algum momento isso vai estourar. Então, historicamente tem esse viés marxista, mas ao mesmo tempo tem alguns momentos, como o livro de 1938, já existem alguns conceitos datados e ao mesmo tempo o James, por fazer essa análise marxista, trazendo o marxismo para dentro do livro de uma forma bastante incisiva, ele acaba dando muitas das vezes a sua opinião pessoal. Isso dá um caráter ao texto, um pouco de uma escrita, em alguns momentos, narrativa, que puxa para um estilo quase que literário. Isso, de alguma maneira, é interessante você ler o livro e compreender esse contexto que ele está escrevendo, mas, ao mesmo tempo, deixa a escrita um pouquinho densa, e, sobretudo, quando ele traz um outro elemento, que ele traz muitas fontes. É um trabalho que tem inúmeras fontes, ele analisou várias correspondências trocadas entre o governo francês, os colonialistas, ele analisa documentações durante da Assembleia na Revolução Francesa, ele vai analisar cartas escritas pelo próprio Toussaint. Então, assim, ele traz muitas fontes, sendo que em alguns momentos ele faz um compilado dessas fontes, com pequenas análises ou pequenos trechos que procuram concatenar uma fonte à outra. Então, isso em alguns momentos esfria o texto, deixa ele muito denso, e a leitura acaba sendo um pouquinho mais vagarosa porque tem muitos detalhes. E aí também é um texto que te faz o tempo todo ler o livro e procurar, dar um Google para procurar alguma personalidade, porque ele cita, né, para quem não é familiarizado, como é o meu caso, tanto com a história de São Domingos, e utiliza esse livro como um texto de entrada para se aprofundar na Revolução, ou ali no contexto do Caribe, a relação da França com as suas colônias. Ele traz muitas informações, muitos atores políticos que são desconhecidos na grande história, vamos colocar assim, entre aspas, e que faz com que a gente tenha que dar um Google de vez em quando para tentar entender. O livro, no entanto, isso não apaga a sua característica de ser um bom livro de entrada para você poder começar a conhecer a Revolução de São Domingos. E ele demonstra isso como um processo. Esse processo, para o James, é muito vinculado à Revolução Francesa, algo que eu sei um pouco, que o estado atual da historiografia sobre a Revolução de São Domingos procura entender a Revolução Francesa como um elemento a mais, mas não como o único elemento dentro da Revolução. Então havia já um processo de desgaste devido a essa própria crueldade do regime escravocrata na Ilha de São Domingos. Então é um processo que a Revolução Francesa é um ingrediente que está ali, mas não é o único. É como se você quisesse, quando você olha dessa perspectiva, você traz a Revolução Francesa e como se você olhasse e falasse assim, bom, São Domingos só aconteceu por conta da Revolução Francesa. E não é bem assim. Ele vai ter o próprio nome do livro, Jacobinos Negros, né? Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos. Ele vai enfatizar bastante o papel do Toussaint, basicamente até a sua morte. Então ele coloca, de alguma maneira, ele meio que vai trilhando, narrando como o Toussaint se torna nessa liderança fundamental. E em uma das, é óbvio que nós tivemos outras, como Jean-Jacques Dessalines, o Pétion, o Christophe, enfim, outras lideranças
quer seja do lado dos mulatos ou dos negros, né, dos ex-escravos. Mas o Toussaint tem um papel central, porque de alguma maneira realmente o Toussaint tem um papel central no processo da Revolução São Domingos. Ele vai iniciar esses 13 capítulos falando sobre a crueldade, e o que chama a atenção, além dessa crueldade, é a resistência do imperialismo francês em não ceder à colônia. Então, repare, o próprio processo é um processo que de alguma maneira começa ali com tensões já em 1791, 92 e só finaliza em 1804, sendo que a independência mesmo vai ser mais à frente, porque a França só vai reconhecer a independência do Haiti mediante o pagamento de uma indenização, vamos colocar assim, algo muito parecido que aconteceu com o Brasil e Portugal. Então, é um processo que se arrasta e os franceses relutam, sobretudo com a ascensão do Bonaparte, que envia tropas, há algumas reviravoltas, e mesmo o Toussaint sendo um líder que ele, de alguma maneira, ele não desejava imediatamente, ou não expressava de forma muito clara, um processo de dependência. Ele queria manter o laço de São Domingos com a França, mas sem a escravidão. Sendo que um enredo que o livro demonstra muito bem não permite essa conciliação. A França não deseja essa conciliação em inúmeros momentos, até por conta da elite que estava lá, a elite que tinha escravos, quer seja os brancos ou os mulatos, desejava ainda o regime escravocrata, os comerciantes que viviam do tráfico negreiro, e isso enriquecia, então não se desejava. Já o apêndice, né, para encaminhar minha análise para o seu final, o apêndice ele procura concatenar, ele faz um apanhado das diferentes, aquilo que ele chama, né, as ilhas ocidentais, os países do Caribe, Cuba, Jamaica, o Haiti. Ele procura observar pontos que de alguma maneira ligam e criam uma identidade nessa região muito própria. É uma identidade própria da região caribenha, mas que ao mesmo tempo tem muito em comum e que remete a uma origem comum, que é a África, né? A questão da africanidade. Mesmo onde em algumas regiões onde não se tinha, segundo o James, não se tinha muito estabelecido uma escravidão, não teve um peso tão forte quanto foi no Haiti, essa africanidade ela vai se fazer presente diante da construção dessa identidade ali da região do Caribe. Então, o livro do James, ele é um livro até bem extenso, como eu disse, tem 13 capítulos e vai até a página 300 e pouco, mas é um bom livro de entrada e requer um pouco de paciência e atenção, porque, como eu disse, é um livro de 1938, então você vai encontrar características da historiografia de 1938 que vão ser somadas à própria opinião pessoal, à própria militância da vida do James. E aí, só uma curiosidade, no apêndice eu tive contato pela primeira vez com um ativista que é importante dessa região, que é o Marcus Garvey, e que eu não conhecia, mas ele é importante, apesar da minha ignorância, ele foi importante. E o Marcus Garvey, o que me chamou a atenção? Ele é um ativista que ele vai pregar, vai defender a ideia dos negros, de programas que permitam os negros das ilhas caribenhas, né, ali da região, pudessem voltar para a África. Ele pensa isso de uma forma positiva, né? O próprio Garvey é negro, então ele pensa isso de uma forma positiva. Isso obviamente me remeteu ao livro que foi lançado recentemente no Brasil, um filme brasileiro chamado, se eu não me engano, Medida Provisória, onde a imposição de que os negros retornassem para a África. E isso obviamente me chamou a atenção como uma curiosidade. É isso, essa foi a análise. Eu estou tentando fazer análises mais curtas, mas é muito difícil, sobretudo com livros assim densos, mas espero que vocês tenham gostado. Jacobinos Negros, recomendo para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Um abraço.